Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente pode obter a forma complexa da série de Fourier de uma certa função f de x, mas antes disso a gente vai precisar de uma certa integral, análoga àquelas integrais envolvendo produtos de senos e cossenos que foram utilizadas nas outras formas da série. Bom, essa integral aqui, produto de duas exponenciais, exponencial de menos iαx e exponencial de i beta-x, onde alfa e beta são números inteiros. É claro que essas exponenciais a gente pode combinar elas, o produto delas, né, escrevê-lo como uma única exponencial. A exponencial de i beta menos a vezes x. Nós temos aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é termos alfa igual a beta. Se alfa for igual a beta, nós temos ali uma exponencial de zero integrando. Portanto, a integral se reduz à integral de menos π até π de dx. E o resultado disso é 2π. A outra possibilidade é nós termos alfa diferente de beta. Nesse caso, nós temos ali a exponencial de i vezes beta menos alfa vezes x. Beta menos alfa é um número inteiro, né, vezes x, e a gente pode reescrever aquela exponencial ali usando a fórmula de Euler. Exponencial de i θ é cosseno de θ mais i seno θ. Faça θ igual a beta menos alfa vezes x e você tem isso daqui. Com isso, a gente pode quebrar essa integral em duas integrais. Uma com cosseno de beta menos alfa vezes x e a outra com o seno de beta menos alfa vezes x. Lembrando que beta menos alfa vezes x está contido no argumento, tanto do cosseno quanto do seno. E o i aí representa a raiz imaginária, a raiz de menos 1. Olhando então para essa primeira parcela, a integral do cosseno, nós temos que a primitiva é 1 sobre beta menos alfa vezes o seno de beta menos alfa vezes x. Levando isso de x igual a menos π até x igual a π, nós obtemos isso aqui. Porém, alfa e beta são inteiros. Beta menos alfa também é um número inteiro. Então, seno de um número inteiro vezes π é igual a zero, seja ele positivo ou negativo. Portanto, essa primeira parcela é igual a zero. Olhando então agora para a segunda parcela, que envolve a integral de seno de beta menos alfa vezes x, nós temos isso aqui. A primitiva é menos 1 sobre beta menos alfa vezes o cosseno de beta menos alfa vezes x. Levando isso então nos limites de integração, x igual a menos π até π, nós obtemos isso aqui menos isso aqui. Porém, o cosseno é uma função par, né? Então, cosseno de alfa menos beta vezes π é a mesma coisa que cosseno de beta menos alfa vezes π, ou seja, essa integral também se anula. Então, essa parcela é nula e a integral como um todo também se anula. Portanto, estamos calculando essa integral aqui. Vimos que temos duas possibilidades, ou alfa igual a beta, ou então alfa diferente de beta. Se alfa for igual a beta, fomos levados ao resultado de que essa integral vale 2π. Se alfa é diferente de beta, como acabamos de ver, o i é igual a zero. Então temos esses dois possíveis resultados para essa integral, dependendo de alfa e beta serem iguais ou não. Se forem iguais, 2π, se forem diferentes, zero. Podemos resumir esse resultado usando a delta de Kronecker, que a gente mencionou em outro vídeo. Então podemos escrever essa integral assim: 2π vezes delta de alfa beta. Lembrando que esse delta vale 1 se alfa for igual a beta e vale 0 se alfa for diferente de beta, reproduzindo exatamente então o resultado que a gente deseja. Alfa e beta, números inteiros. Vamos em seguida então verificar o que isso tem a ver com a série de Fourier. Bom, o fato é que o teorema de Fourier pode ser escrito para funções definidas no intervalo de menos π até π, pode ser escrito dessa forma. Sempre será possível escrever a função f de x como uma série envolvendo exponenciais complexas, da forma exponencial de i vezes kx, para funções no intervalo de menos π até π. Se for um intervalo arbitrário, a gente vai ver daqui a pouco, fica uma coisa um pouco mais geral. Mas, para isso daí, temos exponencial
de I vezes kx. Cada uma dessas exponenciais multiplicadas por uma certa constante C índice k, em que k é um inteiro, né, e ck um número complexo, uma constante complexa. E na forma de uma somatória nesse índice k. Só que aqui, ao invés de 0 até infinito, esse índice k vai de menos infinito até mais infinito. Isso aí pode-se demonstrar que é equivalente ao que a gente escreve lá na série de Fourier, em termos de senos e cossenos. Então é possível expressar o f de x, definido nesse intervalo, como uma série desta forma. Bom, então como determinar essas constantes C índice k? Nós vamos determiná-las de um modo bem semelhante ao que fizemos lá para os AKs e BKs da série em termos de senos e cossenos. Vamos partir da forma da série. Fx é a somatória, com k indo de menos infinito até mais infinito, de um ck vezes a exponencial de I kx. Vamos pegar isso e vamos multiplicar, em ambos os lados da equação, claro, pela exponencial de menos imx, onde m também é um número inteiro. Pode ser igual ou diferente de k, tanto faz, vamos ver aqui o que vem a seguir. Em seguida, após fazer essa multiplicação, vamos integrar do lado esquerdo e do lado direito, né, em x de menos π até π. Aqui do lado direito eu já escrevi a integral, né, sobre o produto das exponenciais. Eu teria ali a integral da somatória, que pode ser escrita como a somatória das integrais, e os secais, né, cada ck pode ser escrito do lado de fora da somatória. Então terminamos com essa expressão aí. Mas acabamos de ver que esta integral aqui, do produto dessas exponenciais, equivale a 2π vezes a delta de Kronecker de, no caso, m e k. Se m for igual a k, né, essa integral aí vale 2π. Se m for diferente de k, ela vale 0. Com isso, então, nós temos o seguinte. Nós temos uma somatória em k, varrendo todos os possíveis valores de k, indo de menos infinito até mais infinito, valores inteiros. O que essa delta está fazendo, no fim das contas, é o seguinte. Ela está eliminando desta somatória, está zerando todas as parcelas dessa somatória em que m é diferente de k. E só deixa mesmo sobreviver aquela parcela em que m é igual a k. Portanto, né, podemos entender assim, ela está dizendo, olha, nessa somatória, faça o k igual a m, é o único termo que vai sobreviver. O resultado, então, é esse daqui. Então temos que cm vezes 2π é igual à integral da esquerda. Podemos resolver, então, para cm e obtemos essa expressão aqui, que nos ensina a obter o coeficiente cm a partir da função f de x. Concluindo, então, para um f de x, com x definido no intervalo de menos π até π, é possível escrever a série de Fourier dessa forma, envolvendo exponenciais de I kx. E cada coeficiente ck pode ser calculado a partir do f de x. Temos aí, então, uma possível forma da série de Fourier, chamada forma complexa desta série. O que aconteceria, então, para funções definidas em intervalos arbitrários, em que x está definido no intervalo de a até b? Bom, vai acontecer coisa totalmente análoga ao que acontece lá para a série escrita em termos de senos e cossenos. A gente vai poder escrever tudo em termos da amplitude do intervalo, do b menos a, e do seu ponto médio, meio de a mais b. Nós temos a semelhança do que acontece lá com a série em senos e cossenos. Nós vamos ter o f de x expresso em termos de exponenciais, não mais de kx simplesmente, mas de 2kπ sobre L vezes x menos x barra. A mesma transformação de variáveis que a gente fez lá para a série em termos das trigonométricas, em termos de seno e cosseno. Cada uma dessas exponenciais é multiplicada por uma constante ck e temos aí uma somatória em que k varre todos os valores inteiros, de menos infinito até mais infinito. Como fica, então, o ck nesse contexto? Eu fico aqui com um coeficiente que corresponde a 1 sobre L,
portanto 1 sobre a amplitude do intervalo. Temos a integral em x no intervalo considerado, de a até b, do produto da exponencial pela função f de x. Essa, então, seria a forma mais geral da série de Fourier na forma complexa, válida para uma função f de x definida num intervalo qualquer, de a até b.